Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2015. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema de hoje é um tema que você escolheu na última enquete. Saiba o que mudou na concessão de crédito imobiliário à Caixa Econômica Federal. E para falar sobre o assunto, nós estamos com o nosso convidado, que já é conhecido de todos vocês, corretores brasileiros, Dr. Mauro Antônio Rocha, do Jurídico da Caixa Econômica Federal, que é o grande colaborador dos corretores brasileiros via Cresce São Paulo. Dr. Mauro, muito obrigado por mais uma participação no Cresce Esclarece. Em nome do José Augusto Vera Neto, presidente do Cresce São Paulo e toda a sua diretoria, queremos já de antemão lhe agradecer de coração a sua colaboração a todos nós corretores brasileiros sobre a questão de crédito imobiliário. Bom dia, doutor Mauro. Bom dia, Gilberto. É sempre um prazer estar aqui no Cresce Esclarece. Vamos lá, doutor Mauro. Caixa Econômica Federal em maio reduziu a cota de financiamento pelo Funding SBPE de 80% para 50%. O que motivou esta redução que até o presente momento, pelo que a gente vê no site, somente a Caixa fez essa redução, somente a Caixa cortou. Tem alguma razão especial, doutor Mauro? A razão declarada pela Caixa é institucional. A Caixa se voltou em 2015 à sua missão institucional de fomentar a produção de novas unidades com vistas a reduzir o déficit habitacional, saindo um pouco então do financiamento de produtos usados. Ela está cada vez mais forte no social, a Caixa, né? Cada vez mais forte no social, que é a sua missão institucional. E essa redução, ela atingiu, doutor Mauro, as duas modalidades, tanto pelo SFH quanto pelo SFI na carta SBPE? Ela atingiu as duas modalidades, o SFI e o SFH, naquela parcela que excede ao SFH social, ou seja, imóveis com mais de R$190 mil de avaliação. Sim, então, e o SFI deve ter reduzido para menos de 50%? O SFI para 40%. 40%. Então, hoje, quem quiser comprar um imóvel, por exemplo, nas regiões metropolitanas, acima daquele valor de R$190 mil, então ele precisaria ter no mínimo mais 50% de recursos próprios, ou pode ser completado com fundo de garantia, né, Tomás? Sem dúvida nenhuma. Com fundo de garantia. Então, e aí, a gente ouve muito na imprensa que a Caixa Econômica Federal, ela detém a nível nacional, né, entre mais de 70% do crédito imobiliário no Brasil, né? E isso deve diminuir um pouquinho, porque vai abrir uma chance maior para os bancos privados que atuam aí nessa área com imóvel usado, né, pelo SBPE. Então, a tendência será que é cair, ou com esse fortalecimento no social a Caixa vai se manter, quem sabe até aumentar a sua participação, né, com essa fatia no crédito imobiliário brasileiro, Tomás? O aumento de participação de outros bancos é esperado e é uma consequência natural. Não é? E é uma consequência esperada também, porque a Caixa espera que naquele nicho de crédito que deixou de trabalhar, outros bancos trabalhem. Muito bem, nós estamos falando aqui carta FGTS, SBPE, então vamos perguntar ao doutor Mauro quais são as principais diferenças entre carta FGTS, recurso do Fundo de Garantia, e carta SBPE, que é recurso da poupança. Quais são as diferenças na hora do tomador ir ao encontro da Caixa Econômica Federal? Existe uma grande diferença, né? Porque uma, ela tem diretriz, a outra parece que ela tem mais liberdade para ter acesso nessas modalidades, né, doutor Mauro? Sim, na verdade não existem grandes diferenças, não. O problema é que só vai poder participar do SFH aquele que tenha as condições exigidas por lei para financiamento do SFH. Né? Enquanto no SFI é mais livre e independe de qualquer condição, basta que tenha capacidade financeira e credibilidade comercial. Por exemplo, na carta FGTS, quem tem imóvel e uma renda acima de 5.400, ele praticamente não tem esta opção no mercado, ele tem que partir para o SBPE. Mas no caso do SBPE, se a pessoa tiver, por exemplo, já um imóvel quitado, ele pode utilizar um novo financiamento pelo SBPE? Pode, sem qualquer limitação.
Então, uma das grandes liberdades seria essa questão. Ele não vai poder, acho que, utilizar o fundo de garantia, né? Já tem Sim, bola. aí não pode usar o fundo Mas de garantia. o crédito Exatamente. ele tem liberado. Exatamente. Inclusive pelo SBPE também se financia somente terreno, né? Também somente terreno. Somente terreno se financia pelo SBPE. É uma grande oportunidade aí para quem quiser, por exemplo, construir a sua empresa, o seu escritório imobiliário para nós corretores de imóveis, ok, gente? Então vamos ver agora essa questão. E pelo funding, pela linha de crédito carta FGTS, doutor Mauro, tem algum tipo de alteração, tem alguma previsão aí do Conselho Curador alterar? Pelo que o senhor falou no começo, eu acredito que não, deve até melhorar, né? Não há nada em vista para que se altere aí as condições do FGTS. Houve uma pequena alteração na questão do pró-cotista, não é? Que ele reduziu para apenas R$400 mil o valor de avaliação do imóvel. Quanto às demais operações, carta de crédito fundo de garantia, liberação de fundo de garantia, esse não há, por enquanto, nenhum tipo de alteração prevista. Olha, o doutor Mauro falou uma coisa aqui que é muito interessante para nós corretores de imóveis. A gente nota que poucos corretores de imóveis se ligam nessa questão do pró-cotista, ok? É uma outra linha de crédito aí também muito bom para que possamos aproveitar aí para enquadramento do nosso comprador. O que é o melhor para o nosso cliente é o que nós precisamos oferecer a eles, o que é de melhor. Para isso precisamos estar a par de toda a questão de crédito imobiliário, ok, gente? Vamos ver aqui, SBPE. Atualmente, qual é o prazo de amortização e a taxa de juros que a Caixa está operando no mercado imobiliário? No SBPE, o prazo máximo é de 420 meses e a taxa vai de 10,5 a 11,5 aproximadamente, dependendo da forma de enquadramento do cliente. E, vamos ver, o cliente enquadrado dentro do SFH, que vai até 750 mil, é isso, ele também pode usar o fundo de garantia, né? Até 750 mil nas regiões metropolitanas, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, Distrito Federal, né? E as demais que é 650 mil reais. Então, isso é detalhe importantíssimo a gente ficar ligado nesta questão, hein, minha gente? Vamos ver aqui, nós temos aqui uma pergunta aqui do Breno, de Olímpia. Doutor Mauro, bom dia. Como o cliente pode comprovar uma renda informal para complementar sua renda para financiamento? São as formas tradicionais, com decore, com declaração de imposto de renda, não é? A Caixa, atualmente, ela tem sido mais rigorosa na comprovação da renda informal. Mas as formas de comprovação são as tradicionais, o decore e a declaração de imposto de renda. Olha, o Maurício Maluf Barella, aqui da cidade de São Paulo, ele pergunta aqui, bom dia, doutor Mauro, como é que funciona o pró-cotista? O pró-cotista é uma linha de financiamento com recursos do FGTS que é destinada a trabalhadores inscritos e cotistas do FGTS e que queiram adquirir um imóvel de valor até 750 mil e que, por acaso, ganhem ou tenham uma renda superior ao limite de 5.400. Esses, então, poderão se valer da carta de crédito de garantia para comprar o seu imóvel, desde que tenham 3 anos de filiação ou de cotista no FGTS. E esses 3 anos de opção, é bom nós lembrarmos aqui que não são, por exemplo, assim, se a pessoa optou há 20 anos atrás, depois ele não teve mais fundo de garantia, conta daquela época, né, doutor Mauro? Sim, basta que ele comprove 36 meses de trabalho sob o regime do FGTS, contínuo ou não. Contínuo ou não. Agora nós temos uma outra colocação aqui do Carlos Corrocher, de Piracicaba. Ele diz, tem valor mínimo para aquisição de terreno pelo SBPE? Sempre sei que tem valor mínimo, sim. Né? Qual é o valor mínimo hoje? É 25 mil reais? O SBPE me parece que é 100 mil reais. 100 mil reais. É o valor mínimo. Valor mínimo. Então, carta FGTS, o mínimo acho que é 20. Financiamento, né? É mínimo de financiamento, Carlos. Vamos ver uma questão aqui que às vezes é uma reclamação meia grande aí dos corretores de imóveis, doutor Mauro. Que a Caixa Econômica Federal, ela na prática, os gerentes dizem, não gostam, que o cliente opta pelo sistema de amortização, que é pela tabela Price.
Eles preferem que seja pelo saque. Na prática é assim que funciona, mas a gente verifica que no site da Caixa tem esta opção. Se o cliente bater o pé, a Caixa faz? Os normativos da Caixa prevêem a oferta do sistema saque e do sistema TP, né? Tabela Price. Aliás, isso aí é uma exigência legal, está no artigo, se não me engano, artigo 15 da Lei 4.380 de 64. Há que se oferecer 2 sistemas de amortização, certo? E nos normativos da Caixa há a possibilidade de escolha de qualquer um desses sistemas. Muito bem, mas pelo saque a gente sabe que a amortização é bem maior, né? Então, quem optar pelo saque, ele, lá na metade do prazo ele leva uma vantagem muito grande. Acho que vale a pena, né, tomar o saque, né? Me parece que sim, né? Porque você começa com uma prestação maior, mas a sua prestação é constante e a amortização também é constante. Isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão do programa Minha Casa Minha Vida. Teve alguma alteração nas 3 faixas 1, 2 e 3 na questão do Minha Casa Minha Vida? Ou continua tudo normal? Não, por hora continua tudo igual, não houve nenhuma alteração. Há um estudo para se instituir aí uma chamada faixa 1,5, né? A faixa 1,5 é aquela que abrangeria os consumidores entre 1.500 de renda até 2.200, né? Facilitar a situação dessas pessoas. Mas ainda está em estudo, não há nada efetivo ainda. Vamos ver aqui, nós temos a pergunta aqui do Manuel Alexandre Rodrigues, aqui de São Paulo. Bom dia, gostaria de saber por qual motivo os imóveis da Caixa adjudicados não entram no Procotista. Olha, eu acho que não pode por causa do cartão FGTS, né? Porque vai até uma renda de R$ 5.400. Provavelmente, embora o Procotista seja para trabalhadores que têm renda maior de que 5.400. Mas eu não sei, eu não tenho essa informação. Desculpe. Não tem, mas vamos aqui raciocinar aqui junto aqui, Manuel, nessa questão de procotista, por que não pode? Se for adjudicado de um valor acima de 190 mil, eu até pediria para você encaminhar um e-mail aqui para a TV Cresce, que eu vou dar uma levantada nisso, mas eu acho que pode sim. Fábio de Mairim que pergunta, doutor Mauro, existe algum valor mínimo para financiar terreno e qual o prazo máximo para esta operação? Bom, valor mínimo já foi falado, que, salvo engano, R$100 mil, né? O prazo, vamos dizer, máximo dessa operação, se for SBPE, não chega a 420 meses também? 420 meses. 420 meses, minha gente. Olha, 35 anos, mas sempre vamos falar em meses, ok? Adriano Santos pergunta, a Caixa voltou a aceitar o decore como comprovação de renda informal? Nós já falamos disso também, mas vamos completar. Sim, aceita. O decore formalmente expedido pelo contador, com o carimbo, com o selo de autenticidade, é um documento que deve ser aceito. Ok? Então, corretor de imóvel, por exemplo, se ele não faz nada, se ele não recolhe carnê-leão, não tem as condições, por exemplo, se for um autônomo, não é isso? Não recolhe carnê-leão, nada disso, então ele pode apresentar através dessa questão do decore, né? Principalmente o dono do imobiliário, o empresário, ok? Então vamos a alguns tópicos aqui que eu acho muito interessante para a gente saber se continua valendo ou se mudou. Regiões metropolitanas, doutor Mauro, imóveis adquiridos com recurso próprio e resgate fundo de garantia, sem financiamento, na região metropolitana, valor até 190 mil, continua valendo, não precisa de avaliação ou mudou alguma coisa? Continua valendo. Se não houver financiamento, não há necessidade de avaliação. Basta que se veja lá pelo valor venal e pelo valor de compra e venda. Ok, minha gente? Outro passo, detentor de moradia própria, que reside e trabalha, vamos dar um exemplo aqui, na cidade de São Paulo, e tem uma renda de R$5 mil. Ele é transferido pelo empregador, né, para uma outra região aqui do estado de São Paulo, um outro município do estado de São Paulo, vamos citar aqui Ribeirão Preto, por exemplo, Franca, né? Ele pode utilizar o fundo de garantia e financiar pela carta FGTS essa nova moradia dele, já que ele foi transferido pelo empregador, doutor Mauro?
Pode sim, basta que ele comprove que foi transferido para aquela região. Então, continua valendo a mesma situação anterior. Não mudou nada, não é isso, Sr. Mauro? Muito bem. Os pais, ao doar ou alienar o seu único imóvel para os filhos, vamos dizer, filho menor, os pais ficariam numa condição de utilizar o fundo de garantia e financiar pelo carta FGTS, no caso, uma renda máxima até 190 mil, ou não, doutor Mauro? Não, ficam impedidos. Pela lei civil, a doação a filho menor implica no usufruto legal do imóvel pelos próprios pais, de forma que essa situação impede a utilização do FGTS. Muito bem, tá vendo, minha gente? Vamos continuar aqui. Márcia de Cotia pergunta aqui. Bom dia. A CEF, Caixa Econômica Federal, está financiando somente 50% para imóvel novo. Olha lá, acho que tem uma coisa... E qual o percentual para imóvel usado? Acho que é usado, né? É usado. Para o imóvel usado é de 50%. Para o imóvel novo, continua 80%. Por exemplo, doutor Mauro, uma casa tem lá 100 metros quadrados. O proprietário, ele aumentou um pouquinho a casa, sabe aqueles puxadinhos que a gente costuma fazer, né? Mais um banheiro, aí faz mais um quarto, às vezes acaba fazendo mais alguma coisa no imóvel. Ele não faz a averbação desse aumento de área construída. A Caixa Econômica Federal faz o financiamento nesse imóvel, doutor Mauro? Faz sim. Faltando área averbada, no caso. Faltando área averbada não há nenhum problema. O que não pode é não ter nenhuma área averbada, né? E no contrato vai lá uma cláusula que prevê que se houver problema com o registro, ele terá que regularizar, então, aquela construção. Vamos ver agora aqui, a Lucinda Maciel, da cidade de São Vicente. Bom dia, Lucinda. A renda informal pode ser comprovada com movimentação de conta poupança. Se positivo, qual o prazo? Olha, me parece que agora não pode mais. Eu realmente não tenho certeza, mas me parece que agora foi cortada essa possibilidade de comprovação de renda informal mediante depósitos bancários. É porque a Caixa Econômica ela tem um grande facilitador para a questão, viu, Lucinda, de comprovação de renda. A pessoa pode até ser, a pessoa tem que ter uma conta, é óbvio, né? Se eu chego e digo lá para o gerente, eu ganho uma média de R$3.000 por mês, eu vou provar através do meu giro, né? Então, eu vou pegar um extrato consolidado num período de 6 meses e eles vão aceitar esse meu giro, já que eu ganho, eu giro ele. Então, é uma maneira de eu provar, ok? Beleza, gente? Adriano Santos. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, o cliente com uma renda formal, ele pode apenas usar como comprovação de renda o olerite, ou pode substituir pela declaração do imposto de renda. Quem tem olerite é mais fácil olerite, né? Olerite, claro. Com certeza vai ser pelo olerite. É o melhor documento de comprovação de renda. E vai ser pelo olerite. Imposto de renda para ver se ele não tem nenhum bens ou coisa parecida. E para quem não tem olerite também. Aí se recorre também pelo que a pessoa faz o ajuste no imposto de renda, né? Perfeito. Para o profissional liberal, para o empresário, né? Doutor Mauro, vamos ver essa questão aqui, se a gente consegue orientar bem os nossos colegas que nos acompanham nessa manhã. Na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, tem aquela questão, não sei se é na faixa 1, aquela questão de complemento de prestação. A prestação, vamos dizer, vai me custar R$50, né? Eu posso pagar R$50 e ela vai acabar saindo R$55, R$60. Me parece que tem um complemento de prestação apenas na primeira faixa do Minha Casa Minha Vida, não é isso? Na primeira faixa da Minha Casa Minha Vida tem uma prestação fixa, ou é R$25 ou R$50. Mas isso não significa que a prestação seja esse valor. Há um subsídio, né, entre esse valor e o valor efetivo da prestação. Se as prestações dos 10 anos, 120 meses, forem cumpridas normalmente, a quitação do contrato. Se houver nesse meio tempo uma alienação do imóvel, alienação indevida do imóvel, haverá a complementação. O vendedor, aquele que teve o benefício, deverá devolver o dinheiro desse subsídio. Olha aí, gente, quando ele falou alienação, é que não pode existir no mercado imobiliário contrato de gaveta, né? O agente financeiro não reconhece isso, nenhum programa, né?
Em nenhum programa, e principalmente no faixa 1. De jeito nenhum, porque quando se fala em social, eu acredito que a pessoa não poderia nem estar alienando esse imóvel, viu, minha gente? Se é social, apesar de, exceto se ele provar, né? Ele provar que, olha, ele melhorou de vida, ganhando a loteria ou coisa parecida, ou o filho dele virou um jogador de futebol profissional, alguma coisa dessa, teve uma melhora substancial na questão econômica, na vida da família, aí deveria, sim, até devolver isso aí ou repassar para quem está numa lista aguardando, né, Tom Mauro? Sim. Também, se ele foi beneficiado pelo social, por que não beneficiar um outro pelo social, né? Exatamente. Então, isso é uma abertura aí que os programadão, que, na minha opinião, deveria mudar um pouquinho nesta questão, ok? Vamos ver aqui uma outra questão. Por exemplo, trabalhador que tem direito a subsídio pelo, não, vamos dizer, subsídio carta FGTS. Trabalhador que ele tem, nosso cliente, quando fala trabalhador, nosso cliente, tem direito a subsídio para aquisição de um imóvel usado, ele não pode ter uma renda acima de R$ 1.600. Quem está comprando imóvel usado, que tem a renda acima de R$ 1.600, ele não vai ter direito a subsídio pelo carta FGTS, pelo subsídio do Fundo de Garantia, não é isso? E para aqueles que compram imóvel novo, vai até R$ 3.275. Alguma alteração nessa questão, doutor Mauro? Nenhuma alteração, continuam valendo os dois limites. Tudo normal. Vamos a uma outra questão aqui agora de comprovação de residência. Um trabalhador que ele mora mora e trabalha na cidade aqui de São Paulo, ele não tem nenhum imóvel no país. De repente ele não conseguiu emprego aqui, ele arrumou um emprego lá em Ribeirão Preto. Então lá em Ribeirão Preto ele gostaria de adquirir um imóvel que é mais barato, vamos dizer que ele encontra um imóvel mais barato do que aqui de São Paulo, ele precisa de um financiamento e até utilizar lá um fundo de garantia que ele tinha aí do passado. O banco vai exigir dele 12 comprovação de renda, ou por ele não ter nenhum imóvel, basta ele comprovar que ele está morando lá para ele ter direito a essa linha de crédito, Mauro? Não podemos fazer confusão quanto a isso, tá? O fato dele ir trabalhar em Ribeirão Preto dá a ele a condição de comprar o imóvel com FGTS, independentemente de comprovar a residência, tá? No entanto, se ele vai trabalhar em outra cidade, perto ali, vamos dizer Sertãozinho, mas quer comprar o imóvel em Ribeirão Preto, se ele não tem nenhum imóvel em nenhum lugar do país de financiamento no SFH, basta que ele comprove a residência ali por qualquer tempo, não precisa ser por 12 meses. Ok, gente? Vamos ver aqui se há uma condição. Subsídio. Subsídio serve como poupança, né? Como fundo de garantia também serve, né? Serve como poupança. Quando eu falo poupança, seria entrada, minha gente. Complemento como entrada. Vamos responder umas perguntas aqui que chegou aqui. Temos aqui a pergunta de... Opa, vamos lá. Leonilda Fernandes de Oliveira. Se não coincidir a área de construção averbada, qual a metragem a mais aceito pela Caixa para a liberação do financiamento sem ter que ser feita a retificação junto ao registro de imóvel? Essa pergunta já foi respondida, me parece que tem que ter a averbação de construção. Se na matrícula consta 100 e a pessoa aumentou para 150, dá para financiar, certo, doutor Mauro? Perfeitamente. Não há mínimo, basta que tenha lá a existência de uma construção de um imóvel residencial. Para deixar de caracterizar que é só terreno, né? Perfeito. Ok? Matheus de Souza Fortunato de São Bernardo. No programa Minha Casa Minha Vida 3 em construção, quando que se assume os impostos do imóvel, tipo IPTU? No 3 tem, eu acho que essa é quando recebe, né? Porque até então, porque o IPTU ele só nasce posteriormente a carta de habitos que tem antes, vai ser o imposto territorial, porque é só terreno, contém aquela matrícula mãe, né? Após a constituição do condomínio. E, na verdade, os débitos condominiais, o IPTU, o condomínio, só são devidos depois da entrega das chaves, né? Porque a pessoa passa a usufruir do bem, né? Olha o seu xará aqui, Mauro Caroni de Moura de Caçapava, ele pergunta, é verdade que a validade do crédito aprovado caiu de 6 meses para 2 meses? Para mim, crédito aprovado sempre ficou
lá no sistema de registro de crédito da Caixa Econômica Federal por 90 dias. 6 meses eu não sabia, agora cair para 2 meses, não tenho essa notícia não. O senhor tem, Tom Mauro? Houve uma redução, sim, da validade da carta de crédito. Houve, né? Houve. Então tá aí. Mauro Carone deu uma boa dica aí para todos nós aí que houve esta alteração. Vamos ver aqui. Marina aqui de São Paulo, uma pergunta meia longa. Imóvel comprado na planta já teve o habite expedido. A obra foi financiada pelo Banco Itaú e Santander. E a construtora está burocratizando a entrega dos documentos solicitados pela CEF. Com qual se pretende financiar? Com a CEF. Com qual se pretende financiar? Como se deve proceder? É sabido que os compradores de imóvel, pulou aqui, é sabido que os compradores de imóvel que optaram por financiar com o Itaú já tiveram o processo finalizado. Numa colocação aqui, você deu para entender aqui. Solicitado pela CEF. Vai usar fundo de garantia? Deve ser, né? Porque Na verdade, me parece que ela está pretendendo financiar um imóvel que foi construído com recurso de outro banco na CEF. Não é impossível, não é. É uma operação comum. Só que ela tem que trazer todos os documentos exigidos pela CEF e, se a construtora, de alguma forma, cria algum tipo de problema, ela deve resolver isso lá com a própria construtora ou talvez com o PROCON, Banco Central, qualquer coisa assim. A questão do incapaz continua valendo, né? O incapaz sob curatela, desde que tenha alvará judicial, ele vai ter renda, ele pode pleitear um crédito imobiliário, né, Tom Mauro? Desde que seja. Muito bem. Vamos lá. Continua também valendo. Imóvel novo até 180 dias de habites. Porém, se esse imóvel nunca foi alienado nem habitado, ele vai continuar valendo como imóvel novo, né? Não mudou nada também. Perfeito, não mudou. A outra questão também, na Caixa Econômica, de 3 pessoas sem grau de parentesco, pode compor renda e utilizar o fundo de garantia para comprar o mesmo imóvel, desde que ele assine aquela declaração sobre as penas da lei. Mudou alguma coisa, Tom Mauro? Não, nenhuma mudança. Não mudou nada, né? Vamos ver uma outra questão aqui. Eu compro um imóvel residencial que vai ser construído, declaro imposto de renda. Então, já tenho no meu imposto de renda que eu comprei imóvel. Essa obra parou há 2 anos, não tem perspectiva que ela vai ter continuidade. E lá está lá registrado no meu imposto de renda que eu comprei imóvel. E eu, na verdade, comprei, mas não recebi. Não sei nem quando eu vou receber, se eu for receber. Então eu vou ficar preso, que eu tenho lá na minha declaração de imposto de renda que eu comprei imóvel. Né? Então tem uma situação aí, nesta questão, se a pessoa provar, ele pode sim utilizar a carta FGTS, fazer o financiamento pela carta FGTS, porque a renda dele é abaixo de 5.400. Isso continua valendo? Teve alguma alteração, doutor Mauro? Não houve alteração. Continua valendo, basta que ele comprove, tem lá os requisitos de comprovação de que esse imóvel está parado há mais de 365 anos, sem perspectiva de prosseguimento. Aquela questão de 3 empregos formais continua valendo, onde ele tem a ocupação principal laboral, né? Não mudou nada disso. O Cícero faz uma pergunta aqui, ó. Como eu faço para me atualizar na Caixa para intermediar os imóveis da Caixa? Cícero, antigamente quem ministrava esse treinamento de corretores era eu, né? Até 2011. Depois acabou a parceria por imposição do Ministério Público Federal, aí nós não temos mais. Mas quando você tiver dúvida sobre essa questão de imóveis adjudicados, manda um e-mail para mim que eu posso lhe ajudar, ok? Obrigado aí pela participação, porque o programa de hoje foi um programa de muito interesse de todos nós corretores brasileiros e todos aqueles colegas de outros estados. Aceite um forte abraço dos corretores paulistas aqui para vocês, ok, minha gente? Doutor Mauro, chegamos ao final de mais uma edição do Cresce Esclarece, falando sobre crédito imobiliário, e deixaria a palavra aberta aí, as suas considerações finais aqui, para falar a todos os corretores brasileiros. Bom, foi um prazer novamente estar aqui com você. Infelizmente o tempo é curto para tantas perguntas, para tantas questões, mas a gente fica sempre à disposição. Mandem os e-mails aí para o Gilberto, que na medida do possível nós vamos respondendo também por e-mail. Doutor Mauro, muito obrigado mais uma vez por sua participação no Cresce Esclarece. E minha gente, aguardo você na próxima sexta-feira, porque os temas daqui para frente foi você que escolheu, são temas maravilhosos. Bom final de semana, tchau, um abraço e até sexta.